A cena política internacional está pegando fogo, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acabou ficando de fora de uma das conversas mais decisivas sobre o futuro de seu próprio país. Enquanto Washington e Moscou discutiam os rumos da guerra em segredo, Zelensky buscava apoio na Turquia, sem saber que seu destino já estava sendo traçado a portas fechadas. Fontes revelam que os Estados Unidos e a Rússia teriam articulado um plano em 3 etapas para pôr fim ao conflito. Primeiro, um cessar-fogo, depois, eleições na Ucrânia, e por fim, um acordo definitivo. Mas há um detalhe crucial: Kiev não foi convidada para a mesa de negociações. A situação expõe uma realidade incômoda. Enquanto os Estados Unidos e a Rússia trocam figurinhas sobre o futuro ucraniano, Zelensky se vê obrigado a correr atrás de aliados, como se fosse um espectador em sua própria guerra. O senador americano Marco Rubio chegou a se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enquanto o presidente ucraniano tentava costurar apoio em Ankara. Segundo relatos, até mesmo o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman teria defendido a presença da Ucrânia nas conversas. Mas Washington e Moscou não cederam, queriam negociar sem intermediários. A posição ucraniana é clara: não aceitarão acordos feitos nas suas costas. Para a Ucrânia, para a Europa e para toda a região, é fundamental que qualquer negociação sobre o fim da guerra não aconteça sem a participação dos principais afetados pela agressão russa, alertam fontes em Kiev. Enquanto isso, os Estados Unidos sinalizam que todas as partes terão que fazer concessões para que o conflito chegue ao fim. Mas o que isso realmente significa? Será que a Ucrânia terá que abrir mão de territórios? Ou será que a Rússia será pressionada a recuar? As perguntas ficam no ar, e as respostas dependem de quem está disposto a ceder primeiro. Enquanto as potências discutem, a guerra segue seu curso. Recentemente, forças ucranianas anunciaram ter atingido equipamentos norte-coreanos no fronte de Lima, um sinal de que o conflito está longe de acabar. E no meio dessa tensão, surge a polêmica das eleições. Segundo fontes americanas, Moscou e Washington veem a realização de um pleito na Ucrânia como um passo essencial para a paz. Mas Zelensky já deixou claro: eleições em meio a uma guerra são impossíveis. Além disso, milhões de ucranianos estão deslocados, seja como refugiados ou combatendo nas linhas de frente. Como garantir um processo eleitoral justo nessas condições? A Alemanha também entrou na conversa. O chanceler Olaf Scholz enviou um recado direto a Washington e Moscou: a Europa não ficará de fora das discussões sobre segurança. Não podemos dar o quarto passo sem antes dar o primeiro, afirmou, referindo-se à necessidade de a Rússia reconhecer que não pode continuar sua guerra criminosa. Enquanto isso, a União Europeia se prepara para liberar mais 6 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia, e a França planeja uma nova cúpula de emergência para discutir o futuro do conflito. Mas não são só as questões geopolíticas que dominam as manchetes. O Vaticano vive dias de apreensão com a saúde do Papa Francisco, internado com uma pneumonia bilateral. Aos 87 anos, o pontífice enfrenta um momento delicado, e muitos se perguntam como sua eventual ausência afetaria a Igreja Católica. Enquanto isso, fiéis se reúnem em oração diante do hospital, numa cena que mistura fé e incerteza. Do outro lado do mundo, o Uzbequistão enfrenta um desafio demográfico preocupante. Pela primeira vez em décadas, o país registrou uma queda na taxa de natalidade, enquanto a mortalidade aumenta e a imigração cresce. Em 2024, nasceram 35 mil crianças a menos do que no ano anterior, uma queda de quase 4%. Especialistas alertam que, se a tendência continuar, a taxa de fecundidade pode cair para menos de 2,2 filhos por mulher até 2050. Nas áreas rurais, o número já é inferior a 2, enquanto nas cidades a situação é um pouco melhor. O envelhecimento da população não é iminente, mas os sinais são claros: algo precisa mudar. A pergunta que fica é: até onde esses movimentos diplomáticos, militares e sociais vão nos levar? A guerra na Ucrânia está longe de terminar, e as consequências de cada decisão reverberam pelo mundo. Enquanto isso, a população ucraniana segue resistindo, o Vaticano reza pela saúde do Papa, e o Uzbequistão tenta entender como reverter sua crise demográfica. O que você acha de tudo isso? Sua opinião é fundamental para entendermos melhor esse cenário complexo. Compartilhe suas ideias nos comentários e ajude a enriquecer essa discussão. Afinal, o futuro não se constrói sozinho. Neste exato momento, um capítulo obscuro da guerra se desenrola diante dos nossos olhos. Pela primeira vez, forças ucranianas eliminaram uma peça rara do arsenal russo,
o temido KN-25, conhecido como SAM, um sistema de artilharia autopropulsado norte-coreano. Essa máquina de destruição, capaz de atingir alvos a impressionantes 60 quilômetros de distância, já havia sido usada na sangrenta guerra Irã-Iraque. Mas como esse equipamento, produzido em segredo pela Coreia do Norte, chegou às mãos da Rússia? As evidências apontam para um acordo sombrio. Pyongyang teria enviado mais de 100 dessas unidades para Moscou, em troca de apoio político e tecnológico. E o pior, essa não é uma exceção. Desde outubro de 2023, imagens e relatos confirmam que a Rússia vem incorporando esses sistemas ao seu arsenal, usando-os contra civis e soldados ucranianos. Cada disparo desse monstro de aço é um lembrete cruel de como a guerra se alimenta de alianças perigosas e do desespero de regimes autoritários. Mas aqui está a pergunta que não quer calar: até onde irá essa escalada? Cada novo armamento introduzido no conflito não apenas prolonga a guerra, mas também aumenta o risco de uma catástrofe ainda maior. E enquanto o mundo assiste, a Ucrânia segue lutando, não apenas por seu território, mas pela segurança de todos nós. Afinal, a história já nos mostrou que guerras não respeitam fronteiras. O que você pensa sobre essa nova fase do conflito? Acha que a comunidade internacional deveria agir com mais firmeza? Ou acredita que a diplomacia ainda pode frear essa espiral de violência? Sua voz é essencial para entendermos as nuances dessa crise. Compartilhe suas reflexões nos comentários e faça parte dessa conversa urgente. Porque no fim das contas, o futuro se constrói com escolhas, e cada escolha começa com um debate honesto. E se você acredita que informações como essa merecem ser amplificadas, apoie nosso trabalho. Um like, uma assinatura ou até mesmo um patrocínio fazem toda a diferença para que possamos continuar trazendo análises profundas e independentes. Juntos podemos ser a voz que desafia o silêncio e a indiferença. Até a próxima e obrigado por estar aqui.